Olá pessoal, bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Essa aula então é de revisão de circuitos eletrônicos 1, né, e essa é a parte B. Transistor de junção bipolar. Nessa figura a gente tem um circuito típico aqui, né, de amplificação utilizando um transistor de junção bipolar. Então a gente pode ver aqui pelo símbolo aqui, ó, que é um transistor de junção bipolar. Esse é o símbolo dele, né, que tem uma polarização aqui utilizando um divisor de tensão e um sinal senoidal de entrada para ele. Então esse é um circuito típico de um amplificador usando um transistor bipolar de junção. Qual que é a ideia desse circuito, então? É utilizar esse transistor bipolar de junção, né, que tem uma composição NPN, que é o que a gente viu em circuitos eletrônicos 1. Nessa composição NPN a gente tem aqui as curvas do transistor, né, tanto a parte relacionada com o VCE quanto a I do coletor, como o VCE ou VBE com a corrente de base. A gente sabe que eu preciso, para fazer o controle da passagem de corrente por um transistor bipolar de junção, a gente utiliza então um controle utilizando uma determinada tensão na base, né? A relação da corrente que é formada, que é injetada na base aqui nessa parte P do transistor, então, com a da corrente do coletor aqui, ela é o que a gente chama de beta. Então, beta é I de C dividido por I de B. Então, essa é a relação que a gente tem da corrente de base com a corrente de coletor. O símbolo do transistor está aqui, a gente viu, né? Então, eu tenho aqui o coletor, a base e o emissor, né? E as correntes se relacionam da seguinte maneira: o I de C é igual ao beta I de B, o I de E é igual a beta mais 1 I de B, e a gente pode aproximar o I de C como sendo igual ao I de E. Então a gente tem essa aproximação aqui também, que a gente usou bastante em circuitos eletrônicos 1. O que é a polarização do circuito? A polarização do circuito, então, trata dos níveis de DC do circuito, ou seja, de como que eu faço o arranjo dessas tensões no transistor para ele trabalhar na região ativa. Então a gente lembra que o transistor lá, ele tinha uma região ativa de funcionamento, uma região de corte e uma de saturação. Para trabalhar na região ativa, ou seja, amplificar uma tensão senoidal aqui completamente, se eu colocar essa tensão senoidal aqui, e ela vier aqui nesse sentido, vier aqui a ser amplificada completamente, ela trabalha na região ativa. E para isso eu tenho que acertar os valores desses resistores, e tem essa configuração em corrente contínua, né, utilizando esses resistores para poder polarizar o transistor na região ativa, foi o que a gente fez na disciplina de circuitos eletrônicos 1. Então tem que realizar o quê? A polarização para poder utilizar o transistor como um amplificador. A partir daí, né, que ele está polarizado, eu consigo colocar um sinal de entrada, nesse caso aqui um sinal senoidal, né, e ter uma amplificação na sua saída. Se eu pegar aqui uma amplificação nesse ponto aqui do transistor, né, que é o que a gente faz aqui, o sinal então ele é invertido em fase, 180 graus. Então dá para a gente verificar isso aqui, ó, que está invertido em relação a esse sinal aqui. A gente constatou e trabalhou bastante com isso, né, na disciplina de circuitos eletrônicos 1. Então essa é a ideia então de trabalhar do funcionamento do transistor, que a gente precisava ter noção. Então os circuitos de polarização que a gente viu foram circuitos de polarização fixa, circuito de polarização com estabilização do emissor, o circuito divisor de tensão, o circuito de tensão de feedback
E viu também o transistor funcionando como uma chave, que é um elemento bastante interessante para trabalhar com sistemas digitais. Então aqui na polarização fixa, é esse tipo de circuito, a gente consegue estabelecer então as relações na polarização só, sem pensar na parte do sinal de entrada e nem do sinal de saída, que são o que estão sendo aqui desacoplados por esses capacitores. Então aqui a gente só tem sinais de corrente contínua, e nesse caso aí a gente estabelece as relações matemáticas aí baseadas nas leis de Kirchhoff, desse lado aqui, que seria do lado da base, e as relações do lado do coletor. Então eu consigo estabelecer meu I de base, o meu VCE, né, o meu VBE e assim por diante. Olhando a curva do transistor, a gente tem que para essa configuração de polarização fixa, na parte de saturação do transistor, que seria essa parte aqui, e na parte de corte do transistor, a gente consegue estabelecer para o I de saturação, que seria o VC C sobre RC, e a tensão de corte, a tensão de saturação, a tensão de corte dele, que está aqui, que é VCE. Né? Quando eu tenho I igual, eu tenho a condição total, que é o I de C igual a zero. Esses dois pontos aqui vão formar para a gente a nossa reta de carga, que a gente viu lá. E aqui, como é a região ativa de funcionamento do transistor, tá, eu vou estabelecer o meu ponto quiescente. Então, através do estabelecimento desse ponto quiescente aqui, ó, né, eu tenho então a polarização do meu transistor nessa região para poder fazer ele ser trabalhado como um amplificador. Então, esse aqui foi o resultado para a polarização fixa. Para o circuito de polarização com estabilização de emissor, aqui a gente tem a diferença desse resistor de emissor. Esse resistor de emissor, então, aqui nessa polarização, ele vai ter um efeito nessa reta de carga aqui, ó, né, de acordo com as equações que a gente estabelece pela lei de Kirchhoff da base e as equações que a gente estabelece pela lei de Kirchhoff, né, do coletor, né, uma modificação na oposição da reta de carga, mas mesmo assim eu consigo então fazer com que ele funcione aqui e acho nossas equações determinadas para I de B, VCE, né, VC e assim por diante, VE, VC, VB aqui, né, para ele trabalhar nessa região ativa aqui, trabalhando como se fosse um amplificador. Então essa aqui foi a polarização com estabilização do emissor. A polarização com divisor de tensão, né, a gente utiliza então para colocar a tensão de controle na base, os resistores R1 e R2, que ele forma aqui um divisor de tensão, né, para a gente fornecer essa determinada corrente aqui, que é a corrente de funcionamento I de B. Tá? Se a gente for fazer uma análise sobre isso aqui, eu posso fazer o meu equivalente de Thevenin. Esse aqui é o meu equivalente de Thevenin para esse circuito. E a partir daí eu posso calcular, né, a tensão que eu vou ter aqui na base, que é a tensão de Thevenin, a resistência de Thevenin e o meu I de base, por esse circuito equivalente. Posso estabelecer então minha corrente de base, meu VCE e todos os elementos, né, que eu preciso para tratar, né, do funcionamento do meu transistor aqui na região ativa. O interessante é que, nesse caso aqui, eu posso fazer uma aproximação que é muito útil para a gente fazer no projeto de um circuito de polarização por divisão de tensão. Por exemplo, né, que é o que? Estipular que eu tenho esse RE e o beta do transistor aqui, né, como um valor maior que 10 vezes, né, o valor dessa resistência R2. Se eu considerar que então eu tenho esse tipo de aproximação, ou seja, esse valor aqui, né, de resistência aqui, que eu vou chamar aqui, negócio aqui de I aqui, ó, que é essa resistência I aqui, ela seja muito maior do que R2, ou seja, 10 vezes maior, tá? Então eu posso simplesmente ignorar essa parte do circuito aqui e trabalhar como meu
V de base aqui como resultado do princípio de divisão de tensão e encontrar ele utilizando a expressão de R2 multiplicado por VCC, né, dividido por R1 mais R2. Então, isso fica mais fácil a gente estipular o meu VB e fazer os cálculos, né, da polarização do circuito do transistor por divisão de tensão. Aí eu tenho aqui também o circuito de divisão de tensão por feedback, ou circuito de tensão de feedback, onde eu tenho, né, uma amostra da saída. Então aqui é a amostra da saída, onde eu tenho a saída do meu circuito que está no coletor, tá? Polarizando, fornecendo uma tensão de polarização aqui para a minha base. Isso vai simplesmente modificar a minha forma como que eu trato, né, as equações relativas à base, né? Então eu tenho aqui um circuito diferente para fazer isso aí, mas eu consigo estabelecer então meu IDB, né, meu VCE, e aí consigo fazer com que ele funcione na região ativa, escolhendo um determinado ponto quiescente, né, no centro da reta de carga, aí, como a gente deseja para ele trabalhar como um amplificador. O transistor como chave, então ele pode ser, a gente viu também, né? E ele vai funcionar na parte de saturação e na parte de corte do circuito. Tá? Então, para esse exemplo aqui, eu coloco aqui uma tensão aqui na base aqui de 5 volts, né? E nessa minha saída aqui eu tenho uma tensão de 0 volts. E para numa tensão de 0 volts colocada aqui, eu tenho uma saída de 5 volts. Então dá para ver que ele satura ou passa todos esses 5 volts aqui para... Eu tenho aqui uma corrente que vem para cá de 0 aqui, então ele vem a terra diferente. Essa saída aqui ela vem aterrada, essa é a terra aqui. Ou ele vem com 5 volts para cá se esse circuito estiver cortado. Então está no corte, está lá. Tá? Para garantir esse corte de saturação, basta eu ter um IDB aqui maior do que o I de saturação sobre o valor de beta. Então isso garante que ele funcione como chave e é um circuito bastante útil para a gente trabalhar em lógica digital, né? Então ele é bastante usado em CIs digitais. A amplificação desses transistores, então, é feita e a gente analisou a amplificação de pequenos sinais. Nesse caso aí, pegando de novo aquele circuito típico que a gente tinha, a gente sabe que a gente tem que fazer a polarização, né? Ou seja, trabalhar com os elementos de corrente contínua, né? Para poder estabelecer que ele trabalhe na região ativa de funcionamento. Injetar aqui um sinal senoidal e verificar a amplificação dele aqui na saída, né? Então aqui está a polarização estabelecida. Esses valores de polarização aqui, e essa análise a gente fez utilizando o PartSim, lá em circuitos eletrônicos 1, em circuitos eletrônicos 2 a gente também vai utilizar o PartSim para isso. E aí a gente tem aqui um sinal injetado na entrada, que é amplificado na saída com a inversão de fase. Então dá para notar aqui a inversão de fase, né, do nosso circuito. Então eu tenho aqui uma fase que está, né, iniciando aqui e aqui ela está ao contrário. Então essa aqui é a minha amplificação AV. Então um pequeno sinal ele é injetado aqui tem um sinal de 1 mV pico a pico, ou seja, 0,5 mV de pico, né, que tem uma amplificação aqui determinada. Qual que é a ideia então na amplificação de pequenos sinais? É sempre, né, tratar sobre o que? O ganho de tensão e o ganho de corrente. Então tem o ganho de tensão e o ganho de corrente. Então o que é o ganho de tensão? É a relação da tensão de saída, né, pela tensão de entrada. E o ganho de corrente é a relação da corrente de saída pela corrente de entrada. Então a gente vai especificar isso aí, né, para um determinado circuito de amplificação, quando a gente injeta um determinado sinal. Isso que é interessante para a gente. Para fazer essa análise, a gente utiliza então um modelo. Né? Esse modelo que a gente utilizou aqui foi o modelo de, né, Ebers-Moll. Então foi o modelo de Ebers-Moll, que é o quê?
tratar esse transistor que está aqui como se fosse um diodo, aqui na relação base-emissor, e uma fonte de corrente, como na relação coletor-base. Né? Então, esse é o modelo de Eber-Small. Tá? Esse modelo, então, ele vai ser traduzido para uma resistência interna dinâmica do diodo. Então, isso aqui tem uma resistência interna, o diodo tem uma resistência interna aqui, uma determinada queda de tensão específica. Essa determinada queda de tensão aqui do diodo, a gente sempre vai tratar ela como 0,7, que é para o diodo de silício. Então, aqui eu tenho uma determinada queda de tensão VBE, e uma resistência dinâmica intrínseca do diodo, RE, que é estabelecida na análise DC. Então, na análise DC, eu consigo estabelecer essa resistência dinâmica do diodo em corrente alternada. Com a fonte nossa, né, de corrente, que vale igual a beta IB para o valor de IC, que está vindo aqui, né, do coletor. Então, esse valor de IC aqui, então, ele vai ser especificado como se fosse o meu valor de beta vezes o IB, que é a relação que a gente tem do coletor para a base. Essa aqui é a ideia. Esse modelo, então, a gente tem aqui, nesse formato aqui, ó, de quadripolo, a gente tem a corrente de base entrando, né, num resistor que a gente, pelo modelo de Eber-Small, ele vai ser o beta, o valor de RE, que é esse R minúsculo aqui, que significa a resistência dinâmica do diodo no modo AC. E do lado do coletor, a gente vai ter aqui a fonte de corrente, né, com uma resistência em paralelo. Isso aqui equivale para a gente como se fosse o equivalente de Norton, né, dessa saída aqui, onde eu tenho aqui o coletor, o ME, para essa configuração do transistor emissor comum. Então, esse aqui é o modelo que a gente chamou de modelo RE. Esse modelo RE. Se a gente pegar, então, aqui o circuito polarizado na forma simples, esse modelo RE, que está aqui, o que está em azul aqui significa o transistor. Esse aqui é o que significa o transistor. Eu tenho aqui a RB, que está em paralelo com esse valor aqui, ó. RB está em paralelo com esse valor. E tem o RC, né, que está aqui em paralelo com esse valor. Quando a gente faz a análise AC, né, a gente simplesmente mata as fontes de corrente contínua, colocando elas para o terra. E aí a gente tem essa configuração. Mesma coisa que está aqui, a gente mata para essa configuração de divisão por tensão, essa fonte de corrente contínua, e aí eu tenho o modelo de corrente alternada, que é, né, nesse caso aqui, esses dois resistores em paralelo, que equivalem a esses dois resistores. Né? O resistor RC aqui está em paralelo com o resistor RO, e aí eu consigo estabelecer, né, para amplificação de corrente alternada, as tensões, as impedâncias de entrada, são essas impedâncias que a gente olha a partir desses elementos, né, que a gente tem na polarização do transistor, a impedância de saída, que a gente olha desse lado que está aqui, para eles, e verifica quais são os ganhos de tensão e ganhos de corrente. Então eu tenho as formas estipuladas para cada uma dessas configurações, seguindo esse modelo RE. O efeito da carga, então, e da fonte que a gente coloca nisso aí foi estabelecido também. A gente conseguiu trabalhar com isso em circuitos eletrônicos 1. Então, se eu tiver agora essa configuração e colocar uma resistência de carga nele, por exemplo, essa configuração aqui de polarização simples e colocar uma resistência de carga, a gente vai ver que o meu ganho de tensão sofre uma alteração, porque esse resistor agora aparece em paralelo com esses três resistores que estão aqui. Aqui nesse caso, a gente considerou que esse resistor aqui é muito maior que esses resistores, então a gente está ignorando ele nesse caso aí. Se a gente pensar que ele é 10 vezes maior que cada um desses resistores aqui, esses resistores não vão fazer influência nesse resistor no final.
E tem aqui o ganho de corrente, que também é influenciado pela carga, né, para o nosso circuito. Então aqui, nesse caso aqui, a gente fez o efeito da carga, o efeito dessa fonte que a gente coloca aqui agora, aqui, onde eu tenho um resistor aqui, RS, que é o resistor interno da fonte, né, também pode ser estabelecido, a gente tem aqui o que a gente chama de AVS. Então, com isso daí, a gente utilizando aqui o princípio, né, de divisão de tensão, a gente consegue estabelecer aqui nesse ponto, né, voltando para essa daqui, qual que é a relação de ganho que a gente tem no nosso transistor. Então, tem essa relação que eu posso estabelecer pelo princípio de divisão de tensão. Da mesma forma, se a gente pegar aqui e verificar, né, a carga aqui, então, né, para esse círculo de polarização por divisão de tensão, tanto a carga RL quanto a fonte, né, eu vou também estipular aí que o meu ganho de tensão vai ter influência da carga, assim como o ganho de corrente, e eu vou ter o meu ganho de tensão com relação a essa fonte aqui também é alterado em função desse resistor RS. Aí eu consigo então estabelecer tanto de corrente, também tanto ganho de tensão como de corrente, né, que tem essa influência de RS que está aí. Aí eu consigo estabelecer quais são o fator ou o ganho, né, de amplificação do meu transistor ou do meu amplificador aí, transistorizado. Tá aí as relações dos dois colocados, né? Daí eu consigo então estabelecer, né, as fórmulas aí, o modo onde eu tenho esse ganho, que sempre pensando nele é um ganho que nessa posição aqui ele inverte a fase, inverte a minha fase de circuito, tá aí. A gente viu também aqui a resposta em frequência, nesse caso aí a gente sabe que tem uma faixa de frequência de funcionamento, onde o transistor funciona como se fosse projetado, como a gente devia projetar, mas tem uma faixa que é considerada de não funcionamento dele ideal, que é o caso que é influenciada com os capacitores que a gente tem desacoplamento desse sinal de corrente alternada com o sinal de contínua, e também os capacitores que a gente tem, que são as capacitâncias parasitas que a gente tem no próprio transistor e fiação. Então eu tenho aqui especificado uma frequência de corte que a gente chama de frequência de corte inferior, né, que para o ganho de tensão, né, ela é igual a 0,707 do valor total do ganho. Então, se eu pensar em potência, isso aí equivale a meio, né, e se eu pensar em ganho em dB, ele vale a menos 3 dB. Então eu tenho uma frequência que eu chamo aqui de corte inferior e uma frequência de corte superior. Essas frequências de corte, então, podem ser calculadas em função desses capacitores de acoplamento e os capacitores, as capacitâncias parasitas no circuito. Daí a gente viu que a resposta em baixa frequência, né, ou seja, como de um amplificador aqui, ela é influenciada por esses capacitores. O C de S, que é o capacitor da fonte, o C de C, que é o capacitor do coletor, e o C de E, que é o capacitor do emissor. Tá? Então, esses capacitores influenciam na parte de baixa frequência, ou seja, na frequência de corte baixa. Então, está aqui, essa frequência de corte baixa. Então, são esses capacitores que influenciam. E viu que, né, na parte de alta frequência, eu tenho a frequência de corte alta aqui, que é especificada em função das capacitâncias que eu tenho do próprio transistor, né, que são essas capacitâncias que aparecem aqui nos terminais dele. Então, é a capacitância CBC, né, CE e CBE. Então, são essas capacitâncias aqui. E as capacitâncias de fiação, né, tanto de entrada quanto de saída. Né. Então, isso vai influenciar nesse funcionamento do transistor aqui, né, a partir de uma determinada frequência. São altas, então ele tem influência em termos de altas frequências aí.
e aí a gente consegue estabelecer também, a partir dos cálculos que a gente fez em circuitos eletrônicos 1, qual que é essa frequência de corte alta aqui, para estabelecer o funcionamento, né, do transistor em condições normais. Trabalhamos também com configuração em cascata, e essas configurações em cascata aí, né, elas mostraram para a gente que a gente pode colocar vários transistores encadeados, né, de forma que o ganho, né, total vai ser a multiplicação de todos os ganhos, né, e então eu consigo estabelecer aqui, baseado nos ganhos individuais de cada uma desses elementos aqui, né, o ganho total, simplesmente fazendo a multiplicação desses ganhos. Para o amplificador bipolar, né, de junção aqui em cascata, né, a gente pode estabelecer então que se eu tiver dois estágios, então aqui o estágio composto pelo transistor Q1 e o estágio composto pelo transistor Q2, né? Eu tenho então que estabelecer, para a gente montar o ganho total aqui, os ganhos individuais. Então eu tenho que estabelecer o ganho individual desse primeiro estágio e desse segundo estágio que está aqui. Sendo que é interessante ver que o ganho do primeiro estágio aqui, ele é influenciado por uma carga que é o segundo estágio. Então, o ganho desse primeiro estágio, ele é influenciado pela resistência de carga, que é a impedância de entrada desse segundo estágio. Então, consigo estabelecer aqui, né, que o meu ganho total, né, ou o ganho de cada estágio, né, ele é o quê? Menos, né, o resistor RC aqui, ó, pela carga. Então, nesse caso aqui, a carga desse primeiro estágio aqui é a impedância de entrada desse outro aqui, ó, né, que é o que? R1 paralelo com R2 paralelo com beta RE. Né? E o ganho desse segundo estágio aqui é simplesmente, né, baseado em menos RC sobre RE. Então eu tenho que esse ganho de segundo estágio aqui. Né? Daí então eu consigo estabelecer o ganho total pela multiplicação desses dois ganhos aqui, a V1 com a V2. Isso foi, né, os nossos amplificadores em cascata. Nos amplificadores em potência, que a gente viu então, a gente viu que eu tenho aqui amplificadores tipo classe A, classe B, classe AB, C e D. Sendo que o amplificador classe A é aquele que passa a onda completa. Então, se eu tenho um sinal senoidal na entrada, esse sinal completo vai passar na saída. Então, esse é um amplificador do tipo classe A. O classe AB passa mais da metade da onda. Então, ele passa mais da metade da onda. O de classe B passa exatamente metade da onda. O de classe C, menos da metade da onda. Então, quer dizer, eu posso fazer uma composição de transistor, de sinais aí, para poder ter um sinal desejado na saída. A gente viu, então, uma composição de transistor do tipo, uma conexão Cascode, e a de Darlington. Né? No caso da de Darlington, aqui a gente tem uma possibilidade de ter uma corrente maior, né? Uma maior corrente aqui, ó. Por quê? Porque ela se divide nos dois transistores aqui, então eu posso trabalhar com sinais de maior intensidade de corrente, né? Ou de potências maiores. A gente viu também o circuito amplificador diferencial, né? Que era uma composição de dois transistores, onde eu tenho aqui esse símbolo, né? Onde eu tenho duas entradas nos transistores aqui com duas saídas. Essas entradas diferenciais vão ter nas saídas valores da diferença de uma e soma ou soma, dependendo de como eu pegar esses valores aqui. Né? Então aí eu consigo ter várias aplicações para esses amplificadores diferenciais, que a gente vai ver bastante agora em circuitos eletrônicos 2. Então, de forma geral, em relação ao transistor bipolar de junção, foi a parte, né, que a gente viu em circuitos eletrônicos 1,
que foi bastante complexo e bastante cheio de detalhes, né, de amplificação e os significados, e a gente vai ver agora uma continuação dessa parte aí, utilizando em circuitos eletrônicos 2 os transistores FETs, né, que são os JFETs e os MOSFETs, de intensificação e de depressão. Então esses são os que a gente vai ver em circuitos eletrônicos 2, seguindo essa mesma ideia que a gente teve de transistores bipolares de junção. Essa mesma ideia. Ok, gente? Então, por enquanto, é só, né? Ainda falta mais uma parte da revisão, que a gente vai ver na sequência, e até mais.